Chegou a hora do Dicas do Bombeiro aqui no BG. E hoje a gente vai saber como agir em casos de convulsões. Essa é uma ocorrência muito comum para o Corpo de Bombeiros em Alagoas e que as pessoas também se deparam na rua, mas nem sempre sabem o que fazer. E o Neto Mota está ao vivo agora para nos mostrar na prática quais são os procedimentos que devem ser realizados. E aí, Neto, se a gente se deparar com uma situação como essa, como é que a gente deve agir? Prota, olha só, antes de conversar sobre convulsão, é importante explicar que existem duas coisas diferentes, a crise convulsiva e a crise epilética. Estou aqui ao lado do Sargento Aníbal, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, que vai nos detalhar. Sargento, bom dia. Duas coisas totalmente diferentes, né? Bom dia, sociedade alagoana, bom dia ao pessoal no estúdio. Realmente, a convulsão ela acomete em toda a faixa etária, né? Desde o adulto aos bebês recém-nascidos. É muito comum nos bebês recém-nascidos nos primeiros anos de vida, né? E é bom a gente identificar uma crise convulsiva e uma crise epilética. A crise convulsiva é uma crise que qualquer um de nós podemos ter a qualquer momento. Um choque, um trauma, entendeu? E a crise epilética é um diagnóstico já fechado pelo próprio médico. E até no tratamento, quando a gente se deparar com esses casos, a nossa conduta tem que ser diferente, né? Vamos começar então falando de como a gente deve agir diante de uma crise convulsiva. Isso, a crise convulsiva, o indivíduo vai se debater involuntário. Ela é mais simples, ela acomete uma parte do cérebro, né? Ele pode se debater as pernas e os braços. Já a crise generalizada, que chamamos a crise epilética, ele pode ter perda de sinal de sensação de ausência, eles podem ficarem parados no tempo. E a crise epilética ela é bem mais forte e dura bem mais. Vamos à prática então. Muita gente com certeza já deve ter se deparado, por exemplo, em casos agora, início da manhã, no ponto de ônibus, já aconteceu, eu pelo menos já vi, não sei se o Prota já viu, gente lá se debatendo e a gente fica naquela dúvida se é convulsiva ou epilética. A gente trouxe o nosso modelo, Gabriel, aqui que vai fazer a participação especial, eu vou chamar o Gabriel já para vir para cá, para a gente começar a simulação. Você vê que quando ele vem andando, ele vai cair, isso, e ele vai começar a se debater, olha lá. Ele se debatendo, a importante de uma crise epilética é você estabilizar a cabeça do indivíduo, certo? Para que ele não tenha um segundo trauma. Então, na crise convulsiva, ele vai continuar se debatendo, né? De 1 a 3 minutos, ele vai parar, certo? Numa crise epilética é diferente, ele vai começar a salivar, certo? Então, é importante que você lateralize a cabeça do indivíduo para que ele não venha ter complicações respiratórias. E aí, sargento, a gente pode entrar em contato, chamar o serviço de atendimento móvel de urgência? Qual é a recomendação? Ambulância? Isso, de forma alguma levar a criança ou adulto para casa, porque lá no hospital vai ser diagnosticado se ele teve uma crise convulsiva ou se ele iniciou uma crise epilética. Geralmente essa liberação do paciente acontece mediante esse diagnóstico. Isso. Lá o médico vai fazer uma avaliação, porque o que se pode denominar uma crise epilética é se a vítima já teve esse caso outras vezes, né? Se foi mais de 2 vezes, então os médicos vão fazer uma avaliação e outros fatores para fechar o diagnóstico de uma crise epilética. Geralmente a ambulância não chega tão fácil e tão rápido. Tem um tempo limite, é importante, tem que ser levado com maior urgência? Isso, não, de forma alguma. A criança vai retornar, certo? Você vai botar ela nessa posição aqui, ó. Lateralizar a criança, certo? E deixar ela numa posição de segurança, de descanso. Por quê? Como foi um comprometimento neurológico muito grande, então a criança fica com o estômago muscular super cansativo. Ela não vai levantar, o adulto também não vai conseguir levantar. E uma das coisas mais importantes é afastar os curiosos para que não cause trauma na criança ou no adulto. Porque quando ele acorda, ele vai sentir uma sensação muito triste de impotência.
Sargento, esses procedimentos a gente aprende naqueles primeiros socorros, de CIPA, de empresa? Isso. É passado e importante esse atendimento, porque muita gente acha até que a epilepsia ela é uma doença contagiosa, que ela não é. E depois disso a gente pode ligar para onde? 192 ou 193, para que seja levado ao hospital. Muito obrigado pelas informações. Esse foi o Dicas de Bombeiros de hoje. Bruno Protásio. Neto, eu só queria tirar mais uma dúvida com o Sargento Aníbal, por favor, sobre a condição dessa queda, por exemplo. A gente pode ver que muitos casos já aconteceram na rua, você mesmo citou ponto de ônibus, isso pode acontecer em qualquer lugar. Minha dúvida é se muda o procedimento se a pessoa bater a cabeça. Por exemplo, se tiver um sangramento, se ela teve um impacto muito forte na cabeça, o procedimento é o mesmo? O Bruno Protásio está fazendo uma pergunta muito importante lá no estúdio. Ele está falando, a depender do impacto da queda, a criança ou o adulto pode bater a cabeça no chão. Isso vai interferir na mudança do procedimento, porque, por exemplo, se bater e houver sangramento, o que é que se faz? Isso, aí nesse caso, aí já passa a ser uma vítima de trauma, né? Ele bateu com a cabeça, cortou, já passa a ser uma vítima de trauma. Então é importante estabilizar a cervical da vítima, não mexer nela até o socorro chegar. Muito obrigado. Vamos fazer um agradecimento, né, especial ao Gabriel, que vai fazer aniversário amanhã e veio aqui inaugurar essa novidade, digamos assim, prestando um serviço para a população também aqui dentro do Balanço Geral. Prota, volto para você. Agradeça demais o Gabriel pela participação, porque mostrou na prática mesmo qual é o procedimento, entrou no personagem. Dá um abraço especial também aí para ele e os parabéns, viu, Neto? Obrigado pelas informações. Agradeça também ao Sargento Aníbal, que sempre traz essa iniciativa para a gente mostrar na prática como você deve agir em diferentes situações, e essa é muito importante. Pode acontecer com qualquer um, pode amanhã você se deparar com uma situação de uma pessoa tendo um ataque epilético, pode ter convulsionado, enfim, você agora já sabe como agir, e o Gabriel foi muito importante para a gente mostrar na prática como isso pode ser feito num atendimento como esse.